Se você pode, abra a sua Bíblia no primeiro livro da Bíblia, no livro de Gênesis. Gênesis no capítulo 12, se puder baixar o meu retorno um pouquinho aqui, por favor, está rodando um pouquinho. Gênesis no capítulo 12. Gênesis no capítulo 12, para ele ver a altura. Trago uma mensagem hoje que tem como tema: é hora de virar o jogo. Você pode dizer isso? 1, 2 e 3. Eu não acreditei. Mas você pode dizer mais forte? 1, 2 e 3. Isso aí. Me lembro de ter lido há algum tempo atrás um devocional, e essa semana um amigo me mandou via WhatsApp esse devocional. E eu acredito que foi num livro, não me lembro o autor aqui agora, e ele falava que existem alguns momentos da nossa vida que nós temos a oportunidade de parar um pouco, olhar para as nossas atitudes, para os nossos comportamentos e rever algumas atitudes, alguns comportamentos, e a partir daí tomar algumas novas direções, ter outros posicionamentos e decidir realmente por uma mudança. É muito comum que isso aconteça em partidas de futebol, Caleb. Quando os jogos de futebol acontecem, as pessoas elas tendem a ter um intervalo, né, Digão? Um intervalo entre o primeiro e o segundo tempo, e ali naquele momento o jogo para, os jogadores eles descem para o vestiário, tomam um banho, refrescam, se hidratam, e depois eles ouvem uma palavra de uma pessoa que estava do lado de fora observando cada comportamento. E ao estar de fora, o técnico normalmente ele dá alguns direcionamentos. Ele diz: olha, a gente precisa fazer isso, a gente vai ter que mexer essas peças, e essas mudanças elas tendem a produzir um comportamento diferente e um resultado diferente. Existem momentos onde partidas de futebol elas têm um resultado totalmente transformado a partir das mudanças que acontecem no intervalo. O time às vezes está ganhando e está perdendo também de 1-0, 2-0, de 3-0, e consegue realmente virar esse jogo. E ao receber esse tema, eu resolvi buscar na Bíblia um personagem, Jefferson, que em algum momento da sua vida ele precisou parar e ele precisou avaliar alguns comportamentos que ele estava tendo. E a partir dali ele resolveu empreender uma conversão, uma mudança de direção. E essa mudança de direção trouxe para ele frutos diferentes do que ele estava colhendo. E eu queria falar nessa noite sobre esse personagem tão conhecido por mim e por você, chamado Abraão. No capítulo 12, se você pode, com a sua Bíblia aberta, acompanhe comigo, a partir do verso 1, que diz assim: então o Senhor disse a Abraão, a Abrão: sai da sua terra, do meio dos seus parentes, da casa do seu pai, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo, e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Levou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que havia acumulado e os seus servos comprados em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Pai, essa é a tua palavra. Nós pedimos que em graça nessa noite o teu Espírito Santo nos conduza, que o Senhor possa falar conosco aquilo que o Senhor deseja. Nós estamos sedentos por um direcionamento da parte do Senhor, que o Senhor possa ministrar aos nossos corações nessa noite, em nome de Jesus.
Como eu disse, é tempo de virar o jogo e Abrão, aqui ainda, o patriarca, apenas um homem comum, e ele recebeu um comissionamento. Algumas pessoas acham que quando Deus falou com Abraão, ele se encontrava naquilo que a gente chama hoje do Iraque, Pelo contrário, ele morava lá, ele nasceu no Iraque, naquela faixa de terra ali. O pai dele tinha negócios lá, era fabricante de imagens. Todos nós conhecemos a história do pai de Abraão, chamado Terá. Eu falei no domingo aqui sobre uma história muito curiosa do pai dele, que era fabricante de ídolos, e houve uma grande fome naquela região, uma grande seca, que obrigou Abrão e toda a sua família a sair em direção a um outro lugar. E eles saíram sem uma direção específica, até que eles pararam no meio do caminho, do Iraque até Canaã. No meio do caminho se encontra uma faixa de terra chamada Padã Arã, e foi ali que Abraão ficou por longo período de tempo. E foi exatamente ali, com o seu pai, com a sua mãe e com os seus irmãos, que ele recebeu o chamamento por Deus. Ele havia se casado com Sarai, que era meia-irmã de Abraão. Ela era irmã somente por parte de pai. Era uma cultura da época esse tipo de casamento. E Deus então visita Abrão um dia dentro da sua própria tenda e diz para ele o seguinte: olha, saia da tua terra, do meio dos seus parentes, e vá para uma terra que eu te mostrarei. Ali, nessa palavra, Deus dá uma ordem, Deus dá uma direção, Deus faz um chamamento, um chamado, diz: olha, sai da tua terra, do meio da tua parentela, dos seus parentes, e vá para um lugar que eu te mostrarei. Deus não deu maiores detalhes sobre essa terra, sobre esse lugar, como seria, onde seria, que circunstâncias seriam. E Deus diz, depois do chamamento, depois da ordenança, depois do direcionamento, algumas promessas. E aí ele fala que iria abençoar: farei de você um grande e numeroso povo, e te abençoarei. E aí continua com promessas: tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Deus diz para Abraão que todo mundo quer ouvir, pastor Vanderlei. Você imagina, Deus chega para você e fala o seguinte: ó, eu vou te abençoar, e eu vou abençoar quem abençoar você. E quem amaldiçoar você, eu vou amaldiçoar. Pensa, você estufa o peito e começa a andar. Quem mexer comigo já era. Quem me abençoar, e ainda pode sair dizendo para os outros: ó, se me abençoar, vai ser abençoado. Se me amaldiçoar, já era. Mas observe que Deus foi claro, Deus foi específico. Deus falou aquilo que Abraão precisava ouvir. Mas Abraão, ele não conseguiu ter o discernimento de ouvir com clareza aquilo que Deus havia dito. Deus foi específico: sai da tua terra, ou seja, onde você está, e sai do meio dos seus parentes. Você está aí no meio de um monte de gente, e vá para uma terra que eu te mostrarei. A Bíblia fala que ele saiu, mas ele levou Ló, o seu sobrinho. Era uma espécie de filho de Abraão, era alguém que Abraão ele tinha uma estima por ele. Mas Deus foi claro em dizer para ele: não leva ninguém, sai sozinho, porque o negócio que eu tenho é com você, Abraão. Não é com Ló, não é com parente, não é com cunhado, não é com sogra, não é com ninguém. Então sai e vá para um lugar que eu te mostrarei. E a Bíblia fala que ele levou Ló. O fato dele ter levado Ló não fez com que a promessa de Deus se invalidasse da vida dele. Pelo contrário, tudo aquilo que Deus prometeu, ele cumpre. Se Deus prometeu alguma coisa para você, ele vai cumprir. Deus não é o tipo de pessoa que promete e depois despromete, que diz que vai fazer e depois volta atrás. Não, se Deus falou, já era, ele vai cumprir. Deus, ele já tem tudo pronto, preparado. Deus não é alguém que quando promete alguma coisa fica esperando acontecer. Olha,
quando sair uma causa minha que está na justiça, eu vou te abençoar. Sabe aquela coisa de você prometer para alguém, esperando que algumas coisas aconteçam? Esse não é Deus. Ele não precisa disso. E ele prometeu, e já estava tudo pronto. Porém, Abraão resolveu levar. E existem momentos na nossa vida que nós recebemos alguns direcionamentos, uma palavra de Deus, e a gente, ao invés de cumprir ao pé da letra, a gente quer fazer do nosso jeito. A palavra de Deus continuou sobre a vida de Abraão, mas Abraão ele começou a passar algumas dificuldades. Por quê? Porque ele levou quem não era para levar. Ele fez aquilo que não era para fazer. E eu pergunto para você, quantas foram as vezes que eu e você, dentro dessa caminhada existencial de fé, ao tomarmos algumas atitudes, ao termos alguns comportamentos, ao invés de evitar alguns problemas, nós criamos alguns problemas. Eu me lembro de ter pregado aqui uma vez e eu falei o seguinte: olha, tem guerra que a gente não tem que entrar, e tem gente que entra em tudo quanto é tipo de guerra. Tem guerra que Deus vai travar por você, você fica só de braços cruzados, apostos, observando, crendo e esperando que Deus vai dar vitória para você. Tem guerra que Deus vai falar assim, ó, você tem que lutar, pega a espada e vai que eu serei contigo. Não temas, não te assombres, eu serei o teu Deus. Aí você vai, guerreia a guerra e Ele te dá a vitória. Agora, tem guerra que você não pode entrar. Tem guerra que não é para você entrar e Deus não vai estar com você, é só você ficar distante, olhando. Assim como um rei na Bíblia chamado Josias, que ele foi numa peleja lá, a guerra de Megido, que não era para ele entrar, e um rei estava vindo, o rei do Egito estava vindo contra ele, e ele disse o seguinte: olha, eu não estou indo contra você, eu estou passando pela sua terra, porque o meu negócio não é contigo, é com um rei que está vindo contra mim. Aí ele falou, não, eu vou guerrear com ele, eu não quero nem saber. Aí o cara mandou um recado para ele: olha, o seu Deus manda dizer para você que essa guerra não é sua, essa guerra não é nossa, então por favor não entre. Ele armou o exército dele todo, e ele falou o seguinte: eu vou, mas depois disso que ele disse, eu vou, mas eu vou disfarçado, eu não vou como rei. Ele colocou uma roupa de soldado e ele foi disfarçado, e quando ele estava no meio da guerra lá lutando, a Bíblia fala que veio uma flecha de um flecheiro lá, lançou uma flecha, e ela veio, atravessou tudo, e pegou entre a junta da armadura dele e feriu ele. Ele gritou: eu estou ferido. Pegaram ele, botaram ele num carro e saíram com ele, e ali ele morreu. E a Bíblia fala que ele era um bom rei, ele fazia aquilo que era justo, que era reto aos olhos do Senhor, e a Bíblia diz que ele morreu antes da morte dele chegar, ou seja, ele poderia ter vivido muito mais tempo. Eu pergunto para você, quantas foram as vezes que você quis ajudar alguém que não era para você ajudar, e aí você botou a mão num negócio que não era para você botar, você foi querer resolver um problema que não era seu, e aí o negócio ficou ruim para você? Quem tem coragem de dizer, levanta a mão aí? Glória a Deus, eu também já fiz muito isso. Então às vezes a gente tem esse comportamento. Talvez Abraão, quando recebeu o chamamento, e Deus falou: eu vou abençoar quem te abençoar, ele falou o seguinte: eu vou levar Ló, tadinho. Não é meu sobrinho querido, eu vou levar você, você é uma bênção, eu gosto tanto de você, e se você for comigo, Deus vai me abençoar, e Deus vai abençoar você, porque você me quer bem, eu quero bem a você, e você vai ser uma bênção. E ele levou Ló, e a Bíblia fala que eles começaram a prosperar muito, eles começaram a adquirir muitas riquezas, e ele enriqueceu muito. E num determinado momento, mesmo enriquecendo, ele passou por um grande período de seca naquela região. Eles tinham muitos gados, muitas ovelhas, muitos camelos, e eles precisaram descer ao Egito, porque o Egito era uma grande metrópole, e provavelmente era o lugar que havia na época com provisão para eles. E ao descer ao Egito, Abraão, que era aquele camarada que Deus, o próprio Deus, havia falado com ele, teve medo, porque Sara era bonita, ela era linda de aparência. Pensa numa mulher bonita, ela tinha, eu acho que 60 anos de idade naquela época, né? Isso aí, 60 anos, 60 aninhos, sabe, coisa linda, filé. E aí,
Abraão falou assim: ah não, Sara é muito bonita, se o rei aqui do Egito olhar para ela, vai querer ela para ele, e ainda vai me matar. Então Abraão, ele teve medo de ser morto, e ele falou o seguinte para Sara: ó, se alguém perguntar o que você é minha, você diz que você é minha irmã, porque se você falar que é minha esposa, eles podem me matar e ainda casar com você. E quando Abraão chegou lá, os moradores daquela terra logo olharam para ela e fizeram a maior propaganda para o rei, falaram assim: olha, você não faz ideia da jovem que acabou de chegar, tem mais ou menos 60 aninhos, mas é coisa linda. E quem que trouxe ela? Ó, a gente perguntou e ele disse que é irmão dela. Ah, se é irmão, vai ser meu cunhado. E o rei mandou ofertas para Abraão. Quando Abraão recebeu aquelas ofertas, ele falou: meu Deus, eu estou perdido agora. E a Bíblia fala que Sara, ela foi levada. Ele não pediu, ele levou Sara para o seu harém particular, assim como Esté foi levada. Ele levou Sara para o seu harém particular. Eu não vou entrar nesses méritos aqui, mas eu vou dizer para você que algumas correntes teológicas ousam dizer que Sara ficou no harém particular por 7 anos. Alguns dizem que o rei utilizou ali os trabalhos com ela, teve relações sexuais com ela. A Bíblia não fala isso, a gente vai se deter especificamente nisso. O fato é que Abraão ficou sozinho, estava com Sara, e por causa de uma meia mentira, porque não tem meia mentira, né, irmãos? Ele mentiu. Por que ele mentiu? Porque o que vale para Deus não é o que você fala, é a sua motivação. E a motivação dele era enganar. Ainda que ele estivesse dizendo a verdade, como a motivação dele era enganar, para Deus é mentira. E vovó sempre dizia, Maraísa, quem planta, colhe. Quem planta, colhe. Coisa boa ou coisa ruim. E a Bíblia fala que Abraão ficou lá na tenda dele, desesperado, até que Deus olhou aquilo e falou: rapaz, você é um trapalhão mesmo, hein, cara? Você não faz nada que eu ouço, que eu digo para você fazer. É tão simples, é só me obedecer. Parece que para você as coisas têm que ser mais difíceis. Você quer escolher os seus caminhos. Eu disse para você, é só você seguir as minhas ordenanças. Eu vou abençoar quem te abençoar, eu vou amaldiçoar quem te amaldiçoar. Você quer mais o quê, pai? Você está com medo de morrer? Eu, o próprio Deus. E a Bíblia fala que Deus mandou uma doença sobre os egípcios. Eles tiveram uma espécie de hemorroidas, sabezinho? E eles ficaram desesperados, até que Deus enviou um sonho ao rei, dizendo para ele: para que você pegou a esposa de Abraão? Pode devolver. Um dia o rei acordou desesperado, mandou chamar Abraão e falou: por que você fez isso com a gente? Olha o mal que você está produzindo para a gente aqui. Por que você me enganou, disse que ela era a sua irmã e não a sua esposa? Aí Abraão falou: eu tive medo de vocês me matarem. Tudo isso poderia ter sido evitado. O rei ímpio passa esse sabão em Abraão e fala isso para ele, e manda ele embora. Abraão sai dali e ele volta para o lugar onde ele estava, entre uma região oeste ali, entre a cidade de Ai e Padã Arã, e ali ele arma um acampamento, ele fixa as suas bases ali. Mas Abraão, ele era um homem temente a Deus. Apesar dos seus leves desvios de comportamento, Abraão tinha uma coisa que ele fazia acima de todas as coisas, que era agradar ao Senhor de todo o seu coração. Todas as vezes que Abraão, ele armava uma barraca de acampamento e se estabelecia em algum lugar, depois de armar todo o acampamento, ele preparava ali um altar. E ali ele oferecia um sacrifício, e ali ele adorava o Senhor. Todas as vezes que Abraão, ele se fixava em um lugar, ele fazia questão de erguer um altar de adoração ao Senhor. Abraão, ele fazia questão de priorizar o Senhor em qualquer lugar que ele estivesse. Se ele estava no trabalho, ele priorizava o Senhor. Se ele estava na faculdade, ali ele adorava o Senhor. Se ele estava de férias ali,
ele levantava um altar de adoração ao Senhor. E a Bíblia fala que mesmo no deserto, Deus fez Abraão prosperar, até que num determinado momento, a Bíblia fala que os pastores de Abraão começaram a ter problemas com os pastores de Ló. Os pastores de Abraão começaram a ter problema com os pastores de Ló. Outro dia eu estava conversando com o Jefferson, eu disse para ele que eu estive em Israel em 2019, e a cultura judaica, ela é muito interessante. A cultura judaica, ela mostra para nós, ela configura para nós a ideia do pastor e da ovelha, porque, segundo a cultura judaica, a figura do pastor, na grande maioria das vezes da Bíblia, o pastor ele não é dono da ovelha. O pastor, ele é alguém que é remunerado, que é pago pelo dono da ovelha para que ele possa tomar conta das ovelhas. Se você observar, a Bíblia fala em 1 Samuel que Davi, ele pastoreava as poucas ovelhas do seu, não eram dele. Se você observar no livro de Êxodo, a Bíblia fala que Moisés, em Gênesis, a Bíblia fala que Moisés, ele pastoreava as ovelhas do seu sogro Jetro. As ovelhas eram de Jetro, não eram dele. E alguns outros personagens da Bíblia você vai ver que eles não eram propriamente donos das ovelhas. Porque os donos de rebanhos, eles eram pessoas que tinham poder aquisitivo. E aqui, a Bíblia conta que os pastores de Ló começaram a criar desavenças com os pastores de Abraão. Os donos das ovelhas eram Ló e Abraão, e os pastores começaram a se desentender, porque a terra era pequena demais para subsidiar a alimentação para todo aquele rebanho. A pergunta que eu faço aqui nessa noite: esse problema aqui poderia ter sido evitado, sim ou não? Mas Abraão, ele resolveu ouvir aquilo que estava falando no coração dele. Eu vou levar, porque eu estou com pena de Abraão, eu estou com pena de Ló, afinal ele é meu sobrinho. E olha, o fato dele ter levado não tirou a validade da promessa que Deus deu, porque Ló, ele se tornou muito rico. Ló, ele se tornou riquíssimo. Por quê? Porque ele estava do lado de Abraão. Mas isso não impediu que em algum momento eles tivessem problema. Porque o fato de Deus abençoar você não quer dizer que na sua caminhada você vai ter dificuldade, você vai encontrar a porta fechada, você vai viver impossibilidade. Não, porque as impossibilidades da vida, elas tendem a nos fortalecer, elas tendem a edificar a nossa fé, elas tendem a nos provar a cada dia, elas tendem a elevar o nosso nível de confiança naquele que prometeu. E foi assim na vida de Abraão. Só que Abraão, nesse momento aqui, ele começou a se encontrar muito desgastado. Ele já havia perdido a esposa dele, ele já havia enfrentado 2 momentos de seca, desde que ele recebeu a palavra do Senhor lá em Padã Arã. Abraão, ele se encontra um pouco desgastado e até cansado diante das lutas que ele enfrentou. E os problemas, eles foram tão grandes entre os pastores de Ló, junto com os pastores de Abraão, que isso começou a tirar o sono de Abraão, isso começou a tirar a paz de Abraão, começou a produzir um desassossego de alma. Sabe quando você não consegue fazer mais nada direito? Sabe quando o problema ele só aumenta na sua vida? Sabe quando você começa a olhar e falar assim: para que eu fui fazer isso? Para que eu fui trazer Ló? Porque ele é uma bênção, mas agora é um problema. E tudo isso poderia ter sido evitado. E o que é pior, eu não sei, a Bíblia não fala, se a sua esposa Sara em algum momento disse para ele: eu te avisei. Que é coisa pior do que isso, gente? Que é coisa pior do que uma pessoa falar para você alguma coisa, você pagar para ver, e depois que o negócio acontecer, tem mulher que nem fala, né, ô Jefferson? Tem mulher que não fala, ela só olha assim, ó.
E aí o cara, é o quê? Pode falar. Não, eu não vou falar nada. Precisa falar? Mas é muito ruim, né? Eu te avisei, eu te falei, eu disse para você. Eu não sei se Sara fez isso, porque o cara, né, tem que lidar com a consciência dele que já condena ele, que ele fala assim, meu irmão, que doideira, para que eu fui fazer isso? Se eu pudesse voltar atrás, se eu pudesse, meu irmão, se eu pudesse voltar atrás, eu faria tanta coisa diferente, cara, mas infelizmente eu não posso, e aquilo que eu errei hoje é escola, para os novos desafios da vida, e é nesse momento que Abraão se encontra cansado, que Abraão se encontra desgastado emocionalmente, que Abraão se encontra com problemas com os da própria família, porque quando você tem um problema no trabalho, pastor Vanderlei, você tem um problema lá no seu trabalho, você sai da loja 6 horas, é o horário que você sai de lá, você está com um problema lá, alguma coisa, deu 5 horas, você fala assim, graças a Deus, vou embora, está quase na hora, deu a hora, você vai para casa, e ali é o seu ambiente, você fala assim, graças a Deus. Quando você tem um problema na faculdade, você está com um problema lá, você vai para a faculdade, você vai para a escola, e aí, da hora você vai para casa. Agora, quando o problema é na tua casa, você vai para onde? Quando Abraão ia para casa, quem que estava lá na casa dele? Ló, aquele que ele quis abençoar. E é nesse momento que Abraão ele precisa parar o jogo da vida, que ele precisa decidir o que ele vai fazer, porque eu aprendi que na vida, aquilo que precisa ser feito, tem que ser feito. Parece redundante, mas isso é muito mais poderoso e intrínseco do que você simplesmente no primeiro momento pense que é. Aquilo que precisa ser feito tem que ser feito. E Abraão ele precisava tomar uma atitude, ele precisava sair um pouco de perto de todos aqueles problemas, observar tudo aquilo que havia sido feito, e ele precisava tomar uma atitude. E aqui eu acho que é um momento crucial dessa história, porque Abraão ele gostava muito de Ló, e ele não queria prejudicar o seu sobrinho, afinal, foi ele que comissionou o seu sobrinho para ir com ele, foi ele que enriqueceu, passaram dificuldades juntos sim, mas foi ele que enriqueceu, e agora simplesmente ele iria dizer para o sobrinho dele, você tem que voltar para Padã Arã, não tem jeito. Só que Padã Arã se encontrava numa grande seca, e Abraão ele ficou desesperado, e ele precisou mudar o jogo, no meio do jogo. Na hora do intervalo, Abraão precisou mudar o jogo da história da vida dele, e a Bíblia diz que ele chamou o sobrinho dele para uma conversa ali, no lugar onde eles estavam acampados. Ló era muito rico, Abraão muito rico, mas a terra não conseguia suprir as necessidades de todo aquele rebanho, e ele então chama o seu sobrinho e diz para ele, olha, eu trouxe você para cá, eu recebi uma palavra de Yahvé, do Deus das nossas vidas, e tudo o que Yahvé prometeu tem se cumprido, Deus tem me abençoado, Deus tem te abençoado, só que hoje, existe problema entre os nossos pastores, e que isso, ele diz, não seja motivo de discórdia entre nós, afinal, nós somos irmãos, ele diz. Nesse momento, Abraão, ele está disposto a perder. Sabe quando você, às vezes, precisa abrir mão? Sabe quando você precisa reconhecer que você errou? Voltar atrás, você abriu uma porta, a porta ficou aberta, criou problemas para você, você avança, mas você anda, passam anos, mas a porta está aberta, e quem abriu, tem que fechar, porque ela não vai fechar sozinha. Eu me lembro que, aquela época que eu queria abrir várias empresas, eu tinha uma empresa em Além Paraíba, de representação comercial, tive momentos que eu tive 5 empresas na minha vida, eu queria ganhar dinheiro,
E eu tive essa empresa lá em Minas, eu abri, e o contador só falava assim para mim, ó, é tanto, aí eu colocava, é tanto, e eu colocava. E aí eu não ia lá para resolver. Um dia eu parei com aquela representação e ficou. E eu peguei algumas outras representações aqui no Rio de Janeiro, e um dia eu falei, caramba, eu preciso resolver esse problema aqui, porque eu abri uma porta lá, e ela está aberta. E eu chamei o Lucas, não sei se ele está lá em cima o Lucas? E eu chamei o Lucas, que na época era o meu contador aqui, até a última empresa que eu tive, ele foi meu contador, não tenho mais. E eu falei para ele, então Lucas, eu tenho uma empresa que está aberta lá em Além Paraíba, e eu queria ver para você como é que está. Ela está parada, eu só queria encerrar as atividades dela. E eu falei para ele, resolve para mim. E quando eu passei para ele, ele fez algumas pesquisas e ele falou para mim, você tem como passar aqui no escritório? Eu confesso que gelei aqui, ó, aquelas... Falei, meu Deus... Alguma coisa? Não, passa aqui. E quando eu cheguei lá, irmãos, tinha um pataco de folha aqui. Ele falou, rapaz, tem alguma coisinha aqui. Isso tem mais ou menos uns 6 anos. Uns 7 anos, eu acho. E aí eu fui lá. E quando eu fui lá, se eu não me engano, irmãos, se eu não tiver errado, 18 mil reais de impostos. Ele falou, rapaz, você falou que pagou o contador, que ele pagava, que você pagava as DIRF, que ele mandava. Não tem nada pago aqui não, meu irmão, você deve essa fortuna aí. E o pai dele estava lá com ele, pastor Vila, que é pastor aqui da igreja. E eu fiz aquela pergunta para o pastor Vila e para Lucas, os dois sentados na minha frente, os meus contadores. Eu falei para ele assim, como que eu posso resolver isso? Pastor Vila olhou para mim e falou assim, tem que pagar, eu não faço mágica aqui, você quer que eu diga o quê? Que você vai fazer como? Eu falei, não, eu não estou querendo resolver de uma forma mágica, eu não estou querendo que você ore e que esses números desapareçam daí, não. Tem alguma maneira, alguma forma, algum jeito? Ele falou, tem que pagar. E eu comecei a pagar, irmãos. Eu falei, olha, parcela isso aí para mim, até a volta de Jesus. E eu comecei a pagar, todo mês doía. E todo mês eu me lembrava daquela porta que eu deixei aberta, que eu falei, para que eu não fechei essa porta? E eu quero pedir ao Espírito Santo que lembre a você aí, quantas portas na sua vida você abriu, e você deixou aberto. E o tempo passou e você falou, não vou me preocupar com isso agora não, depois eu resolvo isso, depois eu vejo isso, não tenho tempo para isso agora. E uma hora a porta aparece diante de você aberta, e você precisa fechar. Abraão precisava fechar aquela porta. Isso não quer dizer, hoje, você que tem porta aberta, que Deus não esteja com você, porque Deus continuou com Abraão. Isso não quer dizer que a bênção de Deus não esteja na sua vida, mas isso quer dizer para mim e para você que algumas coisas vão se tornar impossíveis, porque essa porta está aberta. Se você está entendendo isso, diga amém. Fiquei com medo agora. Vocês foram arrebatados? Abraão, ele precisou fechar a porta, e a Bíblia fala que ele chamou Ló, e ele falou o seguinte, Ló, eu errei, eu não devia ter trazido você, mas eu quero corrigir esse erro. E eu quero dizer para você, Ló, que você vai escolher agora. A gente está nesse lugar aqui, os rebanhos não conseguem ser alimentados pelo que essa terra produz, e eu vou dar para você, Ló, a opção de escolher. Se você quiser ir para a direita, e para a direita se encontravam as campinas verdejantes do que antes era Sodoma e Gomorra, uma cidade da época que já tinha moradores, mas era um grande e vasto pasto verdejante. Se você escolher ir para a direita, Ló, eu vou para a esquerda, e para a esquerda se encontravam os desertos
de Padã Arã e do Negueb. Se você escolher ir para a esquerda, Ló, eu vou para a direita. Ló parou, olhou Abraão e falou: Abraão, meu tio, eu quero te agradecer, eu não quero te prejudicar não, mas deixa eu ver o que é bom para nós dois aqui, aquela coisa. Eu acho que o bom para nós dois é você ir para o deserto, e eu ir para as Campinas Verdejantes. Vamos fazer o seguinte: olha, Abraão, eis que te digo, Deus me revelou agora, que é para eu ir para as Campinas, e para você ir para o deserto. E foi isso que aconteceu. Só que existe um detalhe, irmãos, quando a gente decide ser fiel ao Senhor, e se necessário for, às vezes até abrir mão, para que a gente não tenha problemas maiores, e a gente coloque o Senhor no centro das nossas vidas, a gente pode ir para o deserto, mas mesmo no deserto nós vamos prosperar, porque a Bíblia fala que Abraão foi para o deserto, e lá ele prosperou, porque não é o lugar, é com quem você está, é quem vai fazer na sua vida. Por isso pode ter quarentena, pode ter recessão, pode ter taxa de juros alta, pode ter alta do dólar, mas se você estiver com Deus, você vai prosperar, porque a provisão é do Senhor. E o mais fascinante é que a prosperidade na Bíblia, você vai ver que a Bíblia fala sobre prosperidade. A prosperidade não é na Bíblia ter dinheiro. O que é a pessoa que tem muito dinheiro, o nome disso é riqueza. É quem tem muito de uma coisa só. Você tem muito dinheiro, você tem muitos imóveis, você tem muitos bens, você é rico. A prosperidade não é muito de uma coisa só. A prosperidade é a ausência de necessidade. Não falta dinheiro para você, não falta paz no seu espírito, não falta sono quando você deita na cama, não falta alegria no seu coração, não falta fé, não faltam sonhos. E a Bíblia fala que a prosperidade de Deus, ela não acrescenta dores. Irmãos, todas as vezes que eu estive diante de uma situação, de um negócio para fazer, eu já era crente, sabe? Teve uma vez que o cara me ofereceu um mercado, eu tive um mercado no 2º distrito, cheguei a ter 15 funcionários, e eu passei esse mercado, e uma vez um cara em Casimiro de Abreu, um amigo, ele falou: cara, eu estou precisando voltar para São Gonçalo. Ele falou para mim: eu vou precisar voltar para São Gonçalo, estou com o mercado aí, o mercado está faturando, está bem, graças a Deus, e eu estou indo embora. Ofereci para algumas pessoas, as pessoas não querem pagar o valor que ele vale, eu também não estou a fim de queimar o mercado, mas assim, eu queria vender para você, porque eu confio em você, você já teve comércio, já teve mercado, e eu sei que se eu vender para você, você vai me pagar. Eu falei para ele: não tem interesse. Ele falou: não, vem aqui, vamos conversar. E eu fui lá, e ele falou: então, a situação é essa, eu quero X, está faturando Y. Eu falei: não, eu não quero, obrigado. Ele falou: não, eu preciso vender para você, cara. Ele falou para mim assim: vamos fazer o seguinte, você não precisa me dar nada não, você vai pagando com o próprio mercado, porque ele fatura X, entra Y de lucro, você vai conseguir pagar do próprio mercado, eu preciso só vender para você. E eu falei: eu vou orar. E orei. E aí entra o que eu falei: todas as vezes que eu queria fazer alguma coisa, eu orava e eu pedia uma resposta a Deus, e Deus não falava. Sabe quando você quer que Deus fale, mas Deus não fala? Você vai no monte e Deus não fala. Aí você fala assim: tem que falar. Aí vai na profeta, né? Eis que te digo. Aí você vai lá, e a pessoa chega para você, ora por você e fala assim: olha, irmão, Deus não tem nada para você, para o irmão não. Aí você fica desesperado, aí você fala assim: poxa, Deus tem que falar. Bota Deus na parede, encosta ele assim, ó, peraí, vai falar, tem que falar, agora ele vai falar. Aí você é crente, você pega a Bíblia e você fala comigo: Senhor, o Senhor tem que falar. Não falou no sonho, não falou em revelação, não falou no monte, o Senhor vai falar. Aí, em nome de Jesus, fala comigo, Senhor.
matarei toda a tua descendência, exterminarei da terra todos os seus... Não sei, misericórdia, né, Senhor? Misericórdia, Senhor, fala comigo, mas não é isso, esse texto não é para mim. Se fosse, vai nessa tua força, era para mim. Como não foi, aí você se desespera. Todas as vezes que eu tive diante de situações que precisei fazer negócios, orei, li Bíblia, fui no monte, Deus não falou comigo. Aquilo que era um fator decisivo para eu tomar uma posição era eu ter paz no meu coração. Paz, ter paz. Sabe aquela coisa que você está em paz, tranquilo. E quando o cara me ofereceu, eu não tive paz. Eu falei, rapaz, que desassossego de alma é essa? Eu não quero. Aí ele falou, irmão, eu falei, irmão, deixa eu te falar uma coisa. Você pode me dar esse mercado que eu não quero. Aí tinha um comprador, Casimiro de Abreu, que era meu amigo, de uma grande rede de supermercado. Eu virei para ele e falei assim, cara, vamos almoçar? Aí ele foi almoçar comigo, eu falei, cara, ó, Deus não trouxe paz no meu coração, não trouxe. Mas a situação é essa, o cara quer, você tem um sonho, ele é crente até hoje. E eu falei para ele assim, o cara quer vender para mim, eu confio em você. E eu vou falar para ele para vender para você. Ele falou, mas eu não tenho dinheiro. Eu falei, não, mas você vai pagar. E a gente fez a reunião com o cara, eu falei, ora, conversa com a sua esposa e vê se você vai ter paz no teu coração. E ele teve. E ele falou, vou aceitar. E ele aceitou, ele pegou. E eu falei para o cara assim, ó, ele vai pagar. E se ele não pagar, eu vou pagar. Porque se for esse negócio do jeito que você está falando aí, esses números aí, ele vai pagar. E o cara pegou o mercado e combinou de pagar em 24 vezes, e em 12 meses ele pagou o mercado. Só que ele deu alguns passos errados, sabe? Algumas escolhas erradas que ele fez, e depois de 3 anos ele quebrou. Ele quebrou, e ele ficou devendo a muita gente. E ele ficou fechado. E durante 4 anos, o cara era crente, ele não fugiu, não deu volta em ninguém. Durante 4 anos ele ficou pagando a todo mundo. O negócio tinha quebrado, fechado, ele começou a trabalhar para os outros, e ele continuou trabalhando com o dinheiro que ele trabalhava. Ele dizia, ó, eu posso pagar R$300, eu posso pagar R$500, eu posso pagar 1.000, e ele pagou a todo mundo. E ele dizia para mim assim, Rafael, se eu tiver outra oportunidade, eu nunca mais vou errar onde eu errei, eu nunca mais, porque eu sei onde eu errei. E ele teve uma outra oportunidade. Hoje ele está com um grande supermercado em Casimiro de Abreu, sempre tenho um contato com ele, está fazendo propagandas aí no Facebook direto, e prosperou. E ele disse para mim, eu sabia que se eu tentasse de novo, Deus não ia me abandonar como não me abandonou na primeira vez. Tem gente hoje que está fazendo negócios aí, e ficam sem dormir, desesperados, perderam a paz, e ainda acham que Deus está nisso. E eu não estou mandando recado para ninguém, eu estou dizendo para você, que a paz, o dinheiro não compra. Existem coisas que são essenciais na vida do homem, que o dinheiro não pode comprar. E a Bíblia fala que Abraão disse para Ló, Ló, se você quer ir para as Campinas Verdejentes, fica à vontade. Ló falou, me dei bem. Chamou Abraão ainda de otário, isso aí é otário, me dei bem. E foi para Campinas Verdejantes, e lá ele se estabeleceu, até que o povo de lá, que era um povo totalmente votado a deuses estranhos, um povo perverso, e ele perdeu tudo que ele tinha, as filhas quase que tiveram que ser vendidas, para pagar as dívidas que Ló adquiriu, e Abraão no deserto só prosperava, só enriquecia, e Ló, ele foi levado, subjugado, até que Abraão ficou sabendo, e ainda foi, e a Bíblia fala que Abraão, ele tinha 318 soldados fortemente armados da sua escolta pessoal. Ele levou esses homens, e com esses 318 soldados, ele guerreou contra 3 reis estrangeiros, e ele trouxe de volta Ló, para não mais ficar com ele, mas para libertá-lo dessa situação. E aí o texto diz que no retorno,
ele se encontra com um rei chamado Melquisedeque, que faz a figura de Jesus Cristo no Antigo Testamento, e ali Abraão, ao trazer todos aqueles despojos de guerra, ele ainda para diante de Melquisedeque e ele oferta, ele apresenta a Melquisedeque 10% de todo o despojo que ele havia adquirido. A Bíblia especifica que ele dizimou ao rei Melquisedeque. Mas antes disso, ele ofereceu um altar de adoração ao Senhor e ali ofereceu a adoração. Eu não sei você que está aqui hoje, se na sua vida existem algumas escolhas, algumas portas que foram abertas e por circunstâncias da vida, o jogo da vida não se encontra como você gostaria e até talvez você esteja perdendo, e perdendo muito. Deus não te abandonou, porque Ele nunca vai abandonar você, mas a situação da sua vida não está tão favorável como você gostaria. E se você se encontra nessa situação, eu quero dizer para você, nessa noite, que é hora de mudar o jogo. É hora de avaliar a situação e tomar uma atitude, um posicionamento, estar disposto e disposta a andar 2 passos para trás, para você correr e voar para frente novamente, porque as portas que foram abertas, inevitavelmente, elas precisam ser fechadas, porque escolhas erradas que foram feitas precisam ser corrigidas. E eu acredito que se Deus colocou essa palavra no meu coração, Ele trouxe você aqui para ouvir isso. Eu acredito. E a Bíblia fala que quem convence o homem não é o pastor. A Bíblia fala que quem convence o homem é o Espírito Santo de Deus. É Ele que convence. Eu recebo muita gente no meu gabinete que vem pedir opinião. Na verdade, ela quer que aquilo que está no coração dela seja falado na minha boca. Pode fazer esse negócio que Deus está nisso e vai dar certo. É isso que a pessoa quer. E eu digo, olha, não sou Jesus para salvar, não sou o diabo para condenar, e não sou o Espírito Santo para convencer. Então quem convence é o Paráclito, o Espírito Santo, e Ele está aqui. E eu queria que você se colocasse de pé. E eu queria que, se o Espírito Santo falou, se foi o Espírito Santo, e a Bíblia fala que Ele testifica, se Ele falou, e você precisa, e você reconhece que precisa, e você quer nessa noite, você quer virar esse jogo, você quer corrigir aquilo que foi feito lá atrás errado, assim como Abraão. Foi fácil? Não foi. Quando ele olhou para o sobrinho dele, e o sobrinho dele passou a perna nele, pô, fiz tudo isso por você, cara, e é isso que você me recompensa? Você não tinha nada em Padã Arã, ficava pedindo as coisas emprestadas, eu trouxe você é riquíssimo, e agora você paga com isso. Quantas vezes você ajudou pessoas, você fez por pessoas, e na hora de recompensar você, o que a pessoa faz foi exatamente o que Ló fez com Abraão. E aí, tem pessoas que dizem para você, você é uma trouxa, você é um bobo. Eu te falei, mas nessa noite, eu creio, pelo poder do nome de Jesus, que se você tomar uma atitude diante do Senhor, mexer algumas peças que precisam ser mexidas, que Ele vai dizer para você, e que na verdade você sabe, esse jogo da sua vida vai ser mudado em nome de Jesus. Enquanto eles vão adorar, se Deus falou com você, eu queria que você saísse do seu lugar com uma atitude de mudança e viesse aqui à frente. Se você é pastor, se você não é pastor, se você é filho de Deus, não importa. O importante é você não sair daqui do mesmo jeito, porque Deus pode mudar a sua história hoje, Deus pode mudar o seu destino hoje, e você pode dizer, tudo aconteceu através de uma palavra que eu ouvi e um posicionamento. Se Deus falou com você, sai do seu lugar. Você não vai parar.
Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Nós cremos pelo poder do nome de Jesus que tudo pode ser mudado, porque não existe nada que não tenha mais jeito para o Senhor. Não existe situação irreversível, não existe impossibilidade diante do Senhor que não pode ser mudada, porque operando Deus, quem impedirá? Ninguém pode contra o braço forte do Senhor. É do Senhor a última palavra. O homem diz que acabou, o Senhor diz que é mentira, escreve uma nova história. O homem diz que não tem jeito, o Senhor entra em ação e muda tudo. O Senhor traz a existência que não existe e mostra que o Senhor é Deus. O homem diz, é impossível, e o Senhor faz prosperar no deserto, mostrando que aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. Assim como o Senhor disse para Maria, é impossível. Sim, é impossível, mas Deus pode, porque Ele pode realizar o impossível. Pai, no nome de Jesus, nós queremos declarar sobre essas vidas aqui, hoje, pelo poder do nome de Jesus, mudança, transformação, conversões, mudanças de direções e de comportamentos. Eu quero declarar que aquilo que trouxeram os teus filhos à frente, hoje será mudado. Hoje muda a história dessas pessoas. Hoje o jogo da vida ele foi mudado. Não importa se há muito ou se há pouco tempo, a situação aos olhos naturais parece não ter mais jeito, mas o Senhor pode mudar o rumo, o Senhor pode mudar a história. E eu quero declarar profeticamente que hoje começa um novo tempo, não de palavras, um novo momento, novos ciclos, novas estações. Pelo poder do nome de Jesus, eu declaro agora que mesmo no deserto, eles possam prosperar. Não é onde estão, mas sim com quem estão. E mais do que isso, com qual palavra eles estão. Sobre a tua palavra, eu declaro que contigo, até mesmo no deserto, eles vão prosperar. Assim como Ismael prosperou no deserto, assim como Isaac prosperou no deserto. E a tua palavra diz que para cada semente que Isaac plantou, ele colheu 100 vezes mais, porque o Senhor era com ele. Que da mesma forma o Senhor seja com esse jovem, com essa jovem, com todas essas pessoas que estão aqui. Nós oramos com fé em nome do Pai, que sabe amar como ninguém, entregou o seu único Filho. Em nome do Filho que morreu por nós, e em nome do Espírito Santo de Deus, o Paráclito da igreja. E se você recebe, dê a melhor salva de palmas para Ele. Você não vai parar. Aleluia. Aleluia. É isso que Deus faz. E quando Ele fizer, não deixe de levantar um altar de adoração ao Senhor. Eu não estou falando de dinheiro, de oferta. Eu estou falando de gratidão. Porque tudo que Jesus fez, Ele nos ensinou primeiro a dar graças. E dar graças é reconhecer que se você tem, se você recebeu, é porque alguém fez por você. É porque uma mão maior, mais forte, mais poderosa agiu em seu favor. E que todos possam ver na sua vida que existe um Deus acima de você, que realiza aquilo que você mesmo não pode. Se Ele falou com você através dessa palavra, que durante essa semana, que os próximos dias sejam dias decisivos para você fechar todas as portas que ficaram abertas. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Você não precisa de dinheiro, você precisa de atitude. Porque a sua provisão não vem das suas próprias mãos, a sua provisão vem do Senhor. Ele é que faz, Ele é que opera, Ele é que realiza.
Nós precisamos é confiar nele. Abraão não tinha nada, e do nada ele foi e recebeu tudo. E quando ele tinha tudo, ele correu um sério risco de tudo ir embora, ser perdido, porque agora ele não tinha mais nem lugar para dar de comer para os seus próprios animais, que era a maior riqueza financeira que ele tinha. E ele foi em direção ao deserto, não tendo certeza de nada, mas uma certeza ele tinha, que com ovelha, sem ovelha, com camelo, sem camelo, Deus estaria com ele. E quem tem Deus ao seu lado é a maioria sempre. Pai, obrigado pela palavra, pelos louvores, pelas orações. Eu declaro que essa palavra continue a ruminar no nosso espírito, a ser um dínamo nos impulsionando a mudar o jogo, a virar o jogo, a mudar a história das nossas vidas. Marca, Senhor, essa noite como um início, como um start de uma mudança verdadeira em pessoas aqui, e que eles possam dizer e testemunhar, não importa quem falou, não importa quem pregou, e sim aquele que trouxe a mensagem, o Senhor, para o coração dos teus filhos. Eu declaro mudança, eu declaro transformação pelo poder do nome de Jesus. Continua a nos guardar, a nos livrar de todo mal, a adestrar os nossos dedos para a guerra. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Vá em paz, Deus abençoe você. Valeu.